Gonçalo, quais são os teus objetivos com esta candidatura para a Câmara de Oeiras, para além de ganhar, claro, e para os dois, que futuro perspectivam para o lápis azul? Bom, Miguel, eu acho que para te responder quais são os meus objetivos, vou só tirar aqui o comentário porque me está para a cara. Não, mete o comentário. Mete o comentário. Queres? Ok. Mete. Então, se calhar, assim, não é? Se calhar fica melhor. Ok. Estás lindo, estás magnífico. Obrigado, tu também. Para eu te responder quais são os meus objetivos, eu acho que tenho que começar por responder aquilo que me levou a fazer isto, não é? Eu há 2 anos, um bocadinho mais, que ando a fazer esta vida de... Não gosto de dizer ativismo político, mas de... vamos dizer ativismo político. Desculpa. Não há outra nomenclatura, mas normalmente o ativismo está conectado com outro tipo de ações com as quais eu não corroboro e não concordo. Mas Gonçalo, deixa-me só dizer uma coisa. Diz. De facto, nós fazemos um ativismo saudável, que ele é mais essa a questão, no campo psicológico. A palavra ativismo ou ativista muitas das vezes não tem a melhor conotação, percebes? É deturpada, mas não é bem isso. Mas eu vou sair durante um minutinho, dou-te o palco todo, porque, de facto, agora é o teu momento, eu venho já, tá bom? Ok. Aproveitem o Gonçalo, aproveitem bem agora. Mas como eu ia dizer, para eu te responder quais são os meus objetivos, eu tenho que começar por te dizer porque é que eu quis fazer isto e porque é que aceitei o convite que me foi proposto. Eu tenho uma filosofia de vida que é, a partir do momento em que nós percebemos que algo errado está connosco próprios, nós devemos resolver isso. Antes de resolvermos os problemas que nós achamos que estão de errado com o mundo. Mas entre nós próprios e o mundo há um longo trajeto. Nós próprios, a nossa comunidade, o nosso país e depois o contexto internacional e o mundo. E os meus objetivos para Oeiras, e porque Oeiras já agora, as pessoas que não sabem, eu toda a minha vida cresci aqui, toda a minha vida morei em Oeiras, portanto eu não vou ser daqueles autarcas ou daqueles candidatos políticos autárquicos que nasceram na Figueira da Foz e se candidatam a Faro, por exemplo. Eu conheço bem o terreno e os meus objetivos para esta candidatura não são por acaso. Eu não me candidato a Oeiras não só por ser onde eu cresci, e é uma conjugação de fatores benéfica para mim, porque em Oeiras reina alguém que é uma espécie de pai natal diabólico em termos da corrupção, e eu não tenho medo das palavras e de usar isso. Porque muitas das vezes a narrativa que existe para o presidente da Câmara Municipal de Oeiras é que roubou, mas fez a obra. E a grande questão que eu coloco é, nós hoje em dia chegámos a um ponto tão mau em Portugal que só os ladrões é que fazem bons trabalhos? É isso que queremos mostrar às nossas gerações futuras? Eu, como jovem, não me sinto bem num país onde há alguém que roubou e foi condenado por isso, ganha com maioria absoluta numas eleições autárquicas e depois ainda é elogiado por isso e até há uma certa desculpabilização por ter feito uma espécie de bom trabalho. Mas a questão é que há grandes debilidades em Oeiras que as pessoas não percebem e não conseguem ver. Por exemplo, a pergunta que foi feita antes desta, que eu acabei por perdê-la depois, por causa há imensos comentários. Há problemas em Oeiras a níveis dos transportes que as pessoas às vezes não têm bem noção. E eu falei disto no vídeo da candidatura que eu publiquei no meu canal. Há um sistema de transportes em Oeiras, que é o Combos, que só existe em Oeiras. E o Combos serve para colmatar algumas deficiências que os transportes que passavam em Oeiras, da Vimeca, da Lisboa Transportes, etc. A Carris pouco passa aqui, e uma das nossas propostas é fazer uma extensão da Carris, porque só passa ali na zona de Algés, pouco em Linda a Velha, não cobra a área toda, portanto, o objetivo é transitar a Carris até à zona de Queijas. Essa é uma proposta importante. Mas, de qualquer das formas, o Combos, voltando a essa essência, passa em determinadas zonas do concelho, nomeadamente em Queijas, Barcarena, Porto Salvo, e o primeiro Combos que existe é às 8h30 da manhã. Muitas das vezes os alunos que andam e são lecionados nas escolas aqui da região em Oeiras têm aulas às 8h10. Portanto, é verdade que há outros autocarros que colmatam essas necessidades do Combos, que passa depois das aulas começarem, mas eu não sei como é que o Dr. Isaltino Moraes está à espera de conseguir levar uma escola inteira num autocarro. Essa é a grande questão. Portanto, essa é uma grande debilidade. Depois, esse sistema de transportes do Combos acaba também às 7 da tarde, ou melhor, a última carreira é às 6h45, quando muita gente trabalha até às 7 da tarde nas zonas de Porto Salvo, Barcarena e não só, Queijas também. Portanto, há que aumentar a circulação desse sistema e fazer uma nova, quase como se fosse um rebranding, porque
quem é de fora de Oeiras não conhece o sistema, mas está muito conotado com a utilização da população idosa. E não é isso que eu quero, não é? Eu quero que aquilo seja agregado. Aliás, o nosso slogan é Oeiras de todos para todos por alguma razão. Não é ficarmos pelas palavras, é efetivamente termos trabalho de campo e comprovarmos esse trabalho de campo. Portanto, é renomenclarmos não renomenclarmos, mas fazermos um rebranding ao Combos de modo a que não seja quase como, não diria uma vergonha, mas quase que não fosse só uma conotação com a população idosa, mas toda a gente utilizar aquilo. Porque há zonas onde esse Combos só passa de 1h30 ou de 1h30 e às vezes de 1h45 e 1h45. Não faz absolutamente sentido nenhum. E depois pode não ser vantajoso em termos estruturais, não só para a Câmara, mas acima de tudo para os cidadãos. Depois, em termos paisagísticos e em termos arquitetónicos, há coisas que são inconcebíveis em Oeiras. Se vocês passarem na zona, e eu vou ser muito específico nas zonas, que é para nós percebermos, ou para vocês perceberem o trabalho de campo que está a ser feito da nossa parte. Na zona da Nova Oeiras, ali à zona do Oeiras Parque, eu cresci, o Miguel entretanto já chegou, eu vou adicioná-lo, ou não sei se ele não está aqui, naquela zona ao pé do Oeiras Parque, na Nova Oeiras, eu cresci, passava nessa zona e vi imenso espaço verde, naquela zona onde alguns devem conhecer ao pé do estádio do ADO, da Associação Desportiva Oeiras, e do Parque dos Poetas. E essa zona tinha bastante espaços verdes e dava gozo passar naquela zona e perceber que, apesar de ser uma zona substancialmente citadina, tínhamos ali alguma essência de natureza e de espaço verde, porque eu também não sou apologista da narrativa que a parte ambiental e a política ambiental esteja só entregue à esquerda. Não, é uma questão de bom senso entregue a cada um de nós. Se nós hoje em dia passarmos nessa zona ao pé da Nova Oeiras, nós vemos determinadas construções que estão a ser feitas. Aliás, a nova sede da Câmara Municipal, creio, está a ser feita numa zona que não é propriamente vantajosa. Nós vemos que a degradação do estado arquitetónico da Oeiras está a ser feita de uma forma ridícula. E depois uma coisa que me chateia bastante também no Presidente da Câmara Municipal da Oeiras é que há a política do despesismo, de mostrar de pombo com o peito cheio. Porque se fazem inaugurações de coisas completamente ridículas. O Dr. Isaltino Moraes no outro dia foi inaugurar uma escada. Portanto, vamos chegar ao cúmulo em que eu faço a pergunta se a minha avó remodelar a casa de banho, se o Sr. Presidente da Câmara quer ir inaugurá-la. Está à vontade. Portanto, chegamos a esse cúmulo. E isso tem que acabar, nomeadamente também com as políticas de construção ou de renovação de situações e de locais que não necessitam de ser renovados e são apenas renovados por questões de campanha política e que poderão dar prejuízo à Câmara Municipal, e isso obviamente não é vantajoso. E eu refiro-me concretamente a renovações de rotundas, obrinhas aqui, acolá. Acho que o exemplo mais gritante, e foi o que se tornou mais mediático, foi a construção da estátua, daquela estrutura maçónica, faraónica, ali na zona do Parque dos Poetas, que custou 600 mil euros, não é? Portanto, não creio que seja vantajoso. E não é o único monumento maçónico construído em Oeiras. Na zona de Carnaxide há outro, muito próximo da escola da Vieira da Silva. Não se tornou tão mediático, porque provavelmente foi mais barato, mas há que perceber isso. E não é isso o protótipo que eu quero para Oeiras, não é? Eu cresci em Oeiras e o que eu vi em Oeiras foi estagnação e foi uma população que se acomodou àquilo que lhe era oferecido pela elite política. Mas a elite política parece ter ficado no século XX. Portanto, há coisas que têm que ser mudadas. Outra coisa que eu tenho que referir e que nós vamos propor, eu não sei se a comunicação social irá acompanhar a nossa campanha ou de que forma é que irá acompanhar, mas certamente isso virá a público depois. Quem conhece Oeiras certamente conhecerá o SATU, que é um meio de transporte que foi construído supostamente para ligar a zona de Oeiras ao Cacém, e essa zona entre Oeiras e o Cacém tem que ser reforçada, porque há muita gente a fazer a interligação entre Sintra e Oeiras. E o SATU, entretanto, foi completamente desabilitado, não funciona. E o SATU funciona como um train by sky, é um comboio que funciona no céu. E isso, em termos de paisagem, também destrói completamente Oeiras. Naquela zona, novamente, ao pé do Oeiras Parque, que eu referi anteriormente. E aquilo está completamente desabilitado, não funciona. Portanto, ou das duas, uma. Ou nós temos que mandar aquilo abaixo, porque foi um prejuízo brutal, e atenção, a demolição também é cara, ou então a outra solução será tornar aquilo numa espécie de jardim paisagístico aéreo. É a única forma que há de contornar isso.
e entretanto já estou a falar muito das propostas, mas estou empenhado nisto. Mas os objetivos é efetivamente parar com a estagnação que eu tenho vindo a observar nos últimos anos em Oeiras, parar com o conformismo que a população tem para com aqueles que roubam e mesmo assim têm mérito por roubar ou desculpabilizados por roubarem, porque isso não é exemplo para ninguém. E terceiro, porque eu acho, e aqui numa matriz mais pessoal e não em termos políticos, eu acho que se nós queremos efetivamente fazer uma mudança no mundo, não nos podemos ficar apenas pelo que as nossas palavras querem dizer, nós temos que efetivamente começar a apostar naquilo que as nossas ações podem fazer. E é por isso que eu me candidatei, ou neste caso é por isso que eu me candidato, e é por isso que eu quero ter o melhor resultado possível nas eleições autárquicas deste ano. E portanto fica aqui a minha resposta.